ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Olá, está começando mais uma noite de oração aqui na Congregação São Lucas, do bairro Harmonia, em Canoas. Você é muito bem-vindo, fique conosco. E dando sequência ao estudo das doutrinas principais da fé cristã, ou as doutrinas básicas, digamos assim, vamos dar continuidade hoje estudando o segundo mandamento. Se você perdeu da semana passada, acompanhe aí, tanto no YouTube quanto no Facebook da Congregação São Lucas, estão anexados os dois vídeos que falam, ou melhor, o vídeo anterior que fala sobre o primeiro mandamento. E nós vamos começar pensando exatamente numa perspectiva muito interessante, fazendo a leitura, e depois nós vamos ver o que acontece quando os mandamentos de Deus são desrespeitados, né? Eu quero fazer a primeira leitura do texto de 2 Reis, capítulo 18, versículo 13 até o capítulo 19, todo o capítulo 19 também, tá? Então você pegue a sua Bíblia aí e me acompanhe.
Eu vou fazer a leitura na nova tradução da linguagem de hoje, e o texto começa dizendo assim: no ano 14 do reinado de Ezequias, de Judá, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades de Judá que eram cercadas de muralhas e as conquistou. Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe, que estava em Laquis. A mensagem foi esta: eu errei, por favor, saia do meu país, que eu pagarei tudo o que o Senhor exigir. O rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias devia lhe mandar 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. Então Ezequias mandou para ele toda a prata do templo e do tesouro do palácio. Ele também arrancou o ouro das portas do templo e o ouro com que ele mesmo havia revestido os batentes, e mandou tudo para Senaqueribe. Mas o rei da Síria mandou de Laquis um grande exército para atacar Ezequias em Jerusalém. O exército era comandado pelos três mais altos oficiais. Quando chegaram a Jerusalém, eles ocuparam a estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Então os oficiais mandaram chamar o rei Ezequias, e 3 autoridades de Judá saíram para falar com eles. Eram Eliaquim, filho de Ilquias, que era o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, que era o conselheiro do rei. Um dos oficiais assírios lhe disse: levem para Ezequias essa mensagem do grande rei, o rei da Síria. Em que você está baseando a sua confiança? Você está pensando que as palavras podem tomar um lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na ajuda do Egito, mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala, isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou, por acaso, você vai me dizer que confia no Senhor, seu Deus? E não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou o povo de Judá e de Jerusalém adorasse somente no altar de Jerusalém? Eu vou fazer um trato com você em nome do rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nem o oficial assírio menos graduado, e, no entanto, espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalos. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi ele mesmo quem me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: falem em aramaico, pois nós entendemos. Não falem em hebraico, pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu: vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não, não foi só isso. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina, e vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em aramaico: escute o que o grande rei, o rei da Síria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixem que ele os convença a confiar em Deus, o Senhor. Não pensem que o Senhor nos salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias. O rei da Síria manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês
terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figos das suas figueiras, e para beber água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uvas para fazer vinho e onde há trigo para fazer pão. É uma terra de oliveiras, azeite e mel. Se fizerem o que ele está mandando, vocês não morrerão, mas viverão. Não deixem que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações a salvaram do rei da Assíria? Onde estão agora os deuses de Ramate, de Harpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim, de Ena e de Iva? Será que os deuses de Samaria salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países o salvaram do nosso rei? O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado de acordo com a ordem do rei Ezequias. Eles não disseram nenhuma só palavra. Então, Eliaquim, Sebna e Joá rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial assírio tinha dito. Então essa é a primeira parte da leitura, né? Lá de 2 Reis 18, do versículo 13 ao 37, e é claramente uma ofensa ao Deus verdadeiro. Os oficiais dizem que nem mesmo Deus Criador poderia salvar os israelitas, né? O povo de Judá, que mesmo que tentasse, o exército de Senaqueribe seria capaz de destruir tudo. E aí faz um comparativo ainda com os outros países, povos que tinham sido conquistados, fazendo uma comparação do Deus vivo com as imagens que esses povos adoravam, dizendo, olha, mas aqueles deuses não foram capazes de salvar. Será que o Deus Criador será capaz de salvar do grande terra de vocês, o povo de vocês, do grande exército de Senaqueribe, o rei da Síria? Então foi uma ofensa muito, muito grande, né? E agora, na sequência, olha o que acontece. Presta atenção, é importante que a gente acompanhe o relato desses fatos. Porque o rei Ezequias, ele vai e pede conselhos para quem? Nada mais, nada menos do que o profeta Isaías. E ele vai e fala com o profeta Isaías, ele diz assim, vamos ver um texto? Agora vamos ler todo o capítulo 19, tá? Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão e os sacerdotes mais velhos, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestindo roupas de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Síria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor, nosso Deus, escute esses insultos e castigue quem os disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Os funcionários do rei Ezequias levaram a mensagem e Isaías mandou esta resposta: o Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o insultem, dizendo que Deus não pode salvá-lo.
Deus vai fazer o rei da Síria, Deus vai fazer o rei assírio ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. O oficial assírio soube que o rei da Síria havia saído de Laquis e que estavam lutando contra a cidade de Libna. Então foi até lá para falar com ele. Os assírios souberam que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca, da Etiópia, vinha vindo para atacá-los. Quando o rei da Assíria soube disso, mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim: o seu Deus, em quem você confia, me disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que pode escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã, Arã e Rezef e mataram o povo de Éden, que morava em Telassar. E nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Onde estão os deuses da cidade de Ramate, Arpade, Sefarvaim, Rena e Iva? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então foi até o templo, pôs a carta ali na presença de Deus, o Senhor, e orou assim: ó Senhor, Deus de Israel, que estás assentado no teu trono que fica acima dos querubins, só tu és Deus e governas todos os reinos do mundo. Tu fizeste os céus e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escute todas as coisas que Senaqueribe está dizendo, a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Senhor, que os reis da Síria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra feitas por mãos humanas. Agora, ó Senhor, nosso Deus, salva-nos dos assírios, para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. Então, fazendo um rápido comentário aqui, ele consulta o profeta Isaías. Isaías já lhe dá um retorno, dá uma mensagem, e o rei assírio manda uma carta para Ezequias e dizendo: não adianta você achar que esse Deus aí de Jerusalém, que você diz crer, pode te salvar. Muito semelhante com hoje em dia, né? As pessoas, quando você fala, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos crer em Deus, e as pessoas, não, isso não é para nós, para quê? Vai perder tempo ir na igreja, isso é para os outros, isso é para os fracos e assim por diante. Não é isso que a gente ouve às vezes? Mas não é bem isso. Vamos ver na sequência, olha o que Deus faz para defender e cuidar do seu povo. E o rei, ele tinha insultado o nome santo de Deus. Sim, o nome de Yahweh, o nome de Deus. O rei assírio, que já tinha feito atrocidades com outras nações, ele resolve desafiar ao Deus Criador. Como é que será que vai terminar essa história para esse grande exército de Senaqueribe, o rei assírio? Vamos ver? Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela ele dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe. Contra quem você pensa que falou? Para quem você olhou com orgulho? A quem você pensa que ofendeu e insultou? Você fez tudo isso contra mim, o santo Deus de Israel. Você
de que, com os seus muitos carros de guerra, você conquistou as mais altas montanhas do Líbano, você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes e de ter chegado até os lugares mais distantes das lindas florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido da água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Por isso, os seus moradores ficaram fracos e andavam cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde, e como a erva que cresce nos telhados quando o vento quente do leste sopra e os faz secar. Mas eu conheço muito bem e sei o que você faz e aonde vai. Sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho, e agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca, e farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Depois Isaías disse ao rei Ezequias: este é o sinal daquilo que vai acontecer. Neste ano e no ano que vem vocês terão para comer somente aquilo que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Mas no ano seguinte vocês poderão semear e colher cereais, plantar parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá que não tiveram morrido vão florescer como plantas que firmam as suas raízes na terra e dão frutas, pois ficará gente em Jerusalém e no Monte Sião, porque o Senhor Deus resolveu fazer com que isso aconteça. Isaías continuou: portanto, o Senhor Deus diz o seguinte a respeito do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. E olha só o que aconteceu. Naquela noite, o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adramaleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Esar-Adom, ficou no lugar dele como rei. Tudo isso porque ele insultou ao Deus verdadeiro. Aí você diz: pastor, mas por que tudo isso? Estamos já há 20 minutos e a gente está lendo um texto bíblico? Sim, porque nós estamos falando exatamente sobre o segundo mandamento. O segundo mandamento diz assim: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não se deve usar o nome de Deus, falar contra Deus, achando que é normal fazer piadinha com o nome de Deus, que nem alguns programas que se dizem humorístico, criam, zombam do nome de Deus. Não faça isso, meu irmão. As expressões corriqueiras: ai meu Deus, cai uma colher no chão, um talher,
Ai meu Deus, e por aí vai, são pequenos detalhes que a gente está tão acostumado a profanar o nome santo de Deus, que às vezes a gente não se dá conta. Qualquer coisa que acontece, o telefone escorregou da mão, ai meu Deus. Não, gente. Não tome o nome de Deus em vão. Agora, nas tuas necessidades, no teu clamor, no teu sofrimento, eleve os olhos para os céus e diga: Deus, socorro, eu preciso da tua ajuda. Aí não existe pecado. É importante que a gente tenha este discernimento. É muito, muito importante. E eu sei que a gente já está avançado na questão da hora, né? Mas eu quero chamar a atenção para um outro fato. Falando a respeito de Jesus. Lá no capítulo de Mateus 27, versículo 27 a 31, diz assim: Depois os soldados levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa cheia de espinhos e a puseram na sua cabeça. E colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o rei dos judeus! Cuspiam nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de ter caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida o levaram para o crucificarem. Do mesmo modo, quando as pessoas desprezam a Cristo, estão zombando do nome santo de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade, um só Deus, Deus triuno. Não se zomba do nome santo de Deus. Não se zomba no nome de Jesus. Não se tira sarro da santidade divina. E tem mais uma pessoa da Santíssima Trindade que é muito importante, que as pessoas devem sim respeitar. E as pessoas, às vezes, elas não respeitam o santo nome de Deus. Eu quero ler uma pequena passagem aqui, que eu acho que para a gente entender melhor essas questões. Que fala sobre Ananias e Safira. Lá em Atos capítulo 5, do versículo 1 a 11, diz assim: Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda do terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: Me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: Porque você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Eu trago esses 3 recortes, um do Antigo Testamento, lá de 2 Reis, para falar do nome santo de Deus, que um rei, com seu poderoso exército, resolveu insultar ao Deus Criador, e o outro,
do Novo Testamento, quando os soldados insultam ao próprio Deus. Sim, Jesus é o Deus vivo encarnado. Então não se pode zombar de Deus. Do mesmo modo, o Santo Espírito de Deus. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas zombando de Deus e Espírito Santo, vendendo curas e milagres, fazendo as pessoas acreditarem em bobagem. E muitos, sabendo disso, que é pecado, acabam acreditando nessas vendas de curas milagrosas por aí afora à custa de dinheiro. Não caiam nesse tipo de armadilha. Cuidem para que nós não pequemos contra o santo nome de Deus. O nome de Deus é santo. Deus nos proíbe amaldiçoar, jurar, praticar feitiçaria, mentir ou enganar. Eu vi histórias de pessoas que iam na igreja, participavam da ceia, pegavam a hóstia e depois iam para um centro de umbanda para fazer oferendas nas esquinas ou no centro espírita. Isso não tem nada a ver com Deus. Mas devemos sim orar por essas pessoas para que elas sejam alcançadas pela misericórdia de Deus. O que nós não podemos é compartilhar com esse tipo de pecado. Ah, não, é tudo normal. Não, gente, a palavra de Deus é muito clara. O nome de Deus é santo e devemos honra, respeito. Pai, o Criador de tudo, o mantenedor de tudo. O Filho, o que morreu por nós. E Deus e Espírito Santo, que nos convence de que nós pertencemos a Deus por causa de Cristo. Não se zomba de Deus e Espírito Santo. Não se nega. Não se usa o nome do Espírito Santo para vender curas e milagres. Não se usa o nome de Jesus para ganhar à custa das pessoas. Isso é zombar. Isso é mentir. E o segundo mandamento é muito claro quando diz assim: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos repetir comigo? Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. De novo? Mais uma vez. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Mais uma vez e agora para gravar. Fala bem alto com o pastor. Vamos lá? Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Este é o segundo mandamento. Tá legal? Bom, ainda poderíamos falar muita coisa, mas a ênfase é: precisa de ajuda de Deus? Então use o santo nome de Deus. Fala com Deus Pai, fala com Jesus o Salvador, fala com Deus Espírito Santo. Agora, se é para soltar piadinhas, não faça isso. Bem resumido é isso. Não profane o nome de Deus. Expressões corriqueiras. Ai meu Deus. Não caia nessa armadilha. Fuja. A expressão que a gente usa na linguagem popular. Fuja como o diabo foge da cruz. Mas fuja do pecado para que você não seja alcançado por Satanás. Fuja porque Deus está de braços abertos para te abraçar, te dar conforto e te ensinar a confiar, assim como o rei Ezequias confiou e esperou na ajuda do Senhor, e Deus atendeu. Tá bom? Então esse é o segundo mandamento. Eu queria convidar você, quando você ora num texto, aqui a gente pode ver nitidamente em todos os textos que nós lemos hoje, os 3, como as pessoas obedecem. Um exemplo de Ezequias: confiou na ajuda de Deus, clamou, usou o nome de Deus sim, mas para pedir ajuda, diferente de Senaqueribe, que não cria, mas profanou. Do mesmo modo, o próprio Cristo, o Deus homem, mesmo sendo insultado, ele intercedeu, pediu que Deus tivesse piedade daqueles malfeitores, nós.
em relação ao texto de Ananias, é importante destacar que Deus e o Espírito Santo conhecem tudo no nosso coração. Invoque, peça que Deus e o Espírito Santo te fortaleça a fé, te encha de amor e de misericórdia para com teu semelhante, que faça você fugir da mentira, para que você não seja culpado por um pecado que você não tem necessidade de cometer. Tá bom? Vamos falar com Deus na oração. Deixe-me ver se alguém mandou algum pedido aqui. Não tem nenhum pedido diretamente exposto. Não precisa ter vergonha de fazer seus pedidos, tá? É verdade. Não tenha vergonha. Uma igreja que ora unida, ela se mantém mais próxima de Deus, da sua palavra, em comunhão uns com os outros. É importante que você ore. É importante que você diga assim, ó, eu não estou bem. Inclusive eu quero pedir para você, ore por mim. Ore pelo pastor André. Preciso muito das suas orações. Fardo não é fácil, mas eu clamo de coração para você. Ore por mim. Todas as noites, para que eu possa ser um bom pastor, cuidar de você muito bem, levar a mensagem de conforto, levar a palavra que salva, a mensagem que anima e dá consolo. Vamos orar? Onipotente Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela vida que nós recebemos de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelos teus mandamentos que têm a função de nos conduzir e nos guiar. Humildemente eu te peço, Senhor Jesus, permita que as pessoas não usem teu santo nome para profanar, mas que quando usarem o nome de Deus, o nome do Filho, o nome de Deus e Espírito Santo, seja para honra e glória do teu nome, e não para profanar a santidade divina. Permita que teu nome seja honrado em todos os cantos da terra. Cuida da tua igreja, sê bondoso para com todos. Lembra com misericórdia, Senhor Jesus, da tua igreja nesses momentos difíceis, mas que possamos nós continuar tendo uma mensagem de conforto e bom ânimo. Cuida das nossas autoridades do Brasil, para que possam ser bons governantes. Ainda te pedimos em favor dos candidatos às eleições municipais. São muitos e muitos municípios no Brasil, muitas pessoas se colocando à disposição, tanto para prefeito, vice, quanto vereador. Peço-te humildemente, ó Pai, que conduza a população para que possa fazer uma boa escolha e assim nós tenhamos bons governantes. Não nos permita persistir no erro em votar em pessoas que já demonstram publicamente que não são dignas de assumir cargos públicos. Senhor Jesus, guarda-nos, livra-nos do pecado, dê-nos o teu perdão. Ainda te pedimos, ó Senhor Jesus, abençoe em rica medida a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que seus pastores, seus líderes, que cada um possa, na medida da tua graça, proclamar e anunciar teu santo nome. Do mesmo modo, nós te pedimos em favor da direção nacional da Igreja. Permita, Senhor Jesus, que a diretoria nacional, quando tiver que tomar decisões, possa ser sábia e tomar boas decisões. Abençoe em rica medida, ó Senhor Jesus, as pessoas que estão carecendo da tua graça, em momentos difíceis, que passam por enfermidades. Livra-nos de situações desse tipo, dê-lhes a tua paz, o teu conforto. E neste mês de setembro, quando nós somos convidados a repensar o valor da vida, não permita que as pessoas venham tirar sua vida por conta própria. A vida é um presente que vem de ti, e por isso nós devemos a nossa vida a ti. E só tu tens o direito de fazer nosso coração cessar. Em teu nome, Jesus, nós te pedimos, tenha compaixão e misericórdia. Não permita que as pessoas venham cometer suicídio. Da mesma maneira, nós clamamos em favor das pessoas que estão acamadas, fragilizadas. Lembramos com carinho a família do pastor Alcione, a sua esposa, a sua sogra, que estão hospitalizadas. Ser bondoso e misericordioso. Dê bom ânimo para toda a família nesses momentos difíceis
de pandemia. Da mesma maneira, Senhor Jesus, nós clamamos em favor da congregação São Lucas. Dê bom ânimo, disposição para que nesta igreja as pessoas possam viver intensamente a fé que tu colocaste no coração e assim possam anunciar e proclamar em teu nome dia após dia e viver unidas como irmãos na fé, que nós somos por meio da tua palavra. Senhor Jesus, te agradeço imensamente por cada um desses irmãos. São preciosos aos teus olhos, que fazem parte também da minha vida, e me são muito preciosos, caríssimos. Senhor Jesus, ainda te pedimos, ser bondoso com as pessoas que têm o coração duro e que não reconhecem a necessidade de pedir perdão e nem mesmo do arrependimento. Permita que eles possa a tua palavra os mover a reconhecer que precisam sim ser transformados. Todos nós precisamos. Assim nós confiamos na tua santa e misericordiosa ajuda. Pois somos teimosos, difíceis, mas tu podes nos ajudar. Senhor Jesus, ser bondoso com as pessoas que celebram mais um ano de vida por esses dias. De maneira carinhosa, incluo a minha irmã, a Cândida. Te louvamos pela vida desta tua filha, mantenha-a consagrada, dedicada a ti. Assim nós clamamos e te agradecemos pela vida de todas as pessoas. Em teu nome, Jesus, nós oramos e em ti nós confiamos. Amém. Vamos fazer a oração do Pai Nosso em conjunto dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos fazer em conjunto a oração da bênção? Aliás, antes disso, fazer a confissão de fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E agora, então, fazemos a oração da bênção em conjunto, dizendo: o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Mais uma vez, obrigado por sua companhia. Somos imensamente gratos pela tua presença nessa nossa noite de oração. E a proposta é sempre a gente fazer uma leitura e ver aonde os mandamentos se encaixam, aonde as doutrinas bíblicas se encaixam dentro do texto bíblico. Como é que são vivenciados? Essa é a ideia. Para que quando você ler a Bíblia, você saiba identificar como as pessoas honram a Deus, seguem a Deus ou rejeitam a Deus, que nem a gente viu o caso de Senaqueribe, no caso dos soldados que lá açoitaram, cuspiam em Jesus, né? E também de Ananias e Safira, que ofenderam a Deus e Espírito Santo. Honre o vosso Deus. Como é que é o segundo mandamento mesmo, para nós encerrarmos? Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu santo nome em vão.
Fica com a última música e até mais. Ah, tem culto no sábado.